Bom dia. Acho que alguns de vocês lembram de mim, eu estive aqui falando sobre a história da FENARREC, lembram? A gente contou um pouquinho como é que funcionava, como é que nasceu a FENARREC. Bom, meu nome é Celso Deutscher, sou historiador, sou jornalista também, fui professor, fui aluno do professor Edu, história que está aqui também, na minha formação em História, e hoje eu vim falar para vocês sobre a presença afrodescendente em Brusque. O que eu vou passar, os slides que eu vou passar para vocês, vocês vão ver o como é importante a gente também saber que outras etnias, além do alemão, do italiano, do polonês, do português, de diversos outros, suíços, etc., o quão importante também foi a presença dos afrodescendentes em Brusque, que inclusive estavam em Brusque antes dos alemães chegarem. Mas antes eu quero fazer um registro de que essa palestra, esse projeto, que ele vai para 10 escolas, ele foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura de Brusque. É importante dizer isso porque a ideia do projeto, aquilo que nós propomos trazer para vocês, que é um material que a gente chama de paradidático, o professor de história de vocês vai passar isso para vocês. No futuro, quando vocês estiverem lá no ensino médio, esse assunto vai voltar de novo, para ajudar vocês a compreender como é que funciona a composição étnica de Brusque. O Guilherme vai me ajudar nessa, Guilherme? Vai me ajudar nessa, por favor, a primeira. Nós, os alemães, eu sou descendente de alemão, nós sabemos de onde nós viemos da Alemanha, certo? A maioria descendentes de africanos não sabe de onde veio. A exceção, e o nosso diretor disse muito isso, que boa parte de nós não é de Santa Catarina, não é do sul do Brasil, é de outros estados. Então, essa regra que eu vou passar, ela não vale para todos vocês. Por exemplo, não vale para os baianos. Os baianos têm uma outra origem étnica. Assim como lá na Europa, tem alemão, italiano, aquele povaréu todo lá. No sul do Brasil, e especialmente aqui em Brusque, nós temos 128 etnias. 128 etnias, ou seja, não é só aquelas três, alemão, italiano, polaco. Entre essas etnias, nós temos as etnias que vieram da Costa do Marfim, na África, do Congo, Angola e Moçambique. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque houve há uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, juntamente com o professor José Bento, de Itajaí, que olha pelos contratos de compra e venda de escravos da época, qual era a origem deles lá na África. Porque lá na África também existe milhares de etnias, com línguas diferentes, culturas diferentes, tudo diferente um do outro, como ainda tem hoje. Vamos adiante? O primeiro registro de afrodescendentes em Brusque, ele aconteceu em 1769. Quem lembra aqui que ano foi fundado Brusque? Levanta a mão aí. Ninguém sabe? Ninguém sabe? O professor de história tem que pegar essa turma aí. Meu Deus! Salvou, Patrick, 1860, no dia 4 de agosto de 1860. Então, olha só, eu estou falando aqui, de um casal de escravos que fugiram de Florianópolis e se embrenharam pelo mato e chegaram aqui em Brusque, em 1769.
Quem é o temático aí da turma? Quem é que sabe fazer conta? 1769 para 1860. Quantos anos dá? Muito bem. Esse casal, gente, ele marca um primeiro momento da presença afrodescendente aqui. O casal chamava-se Garcia e Maria. Eram dois escravos em Florianópolis que se apaixonaram e, jovens ainda, resolveram fugir da escravidão, os dois juntos. Moraram aqui em Brusque, residiram em Brusque por 10 anos. E depois, infelizmente, foram recapturados e levados para Florianópolis. Adiante, Guilherme. Depois, nós temos o registro da presença daquilo que eu chamo de Uber de antigamente. O que é o Uber de antigamente? Hoje vocês vão em Itajaí pela rodovia, né, bonita, tá asfaltada e tal. Antigamente a estrada era o rio. Não existia nem carreiro para passar. Era o rio. E as canoas eram os Uber daquela época. Eles contratavam lá em Itajaí uma canoa para trazer os imigrantes até aqui em Brusque, chegar aqui em Brusque. Levava 3 dias pelo rio Itajaí-Mirim. Quem eram os condutores dessas canoas? Eram negros libertos e escravos de ganho. Ou seja, um cidadão que era escravo de uma determinada pessoa e que ela botava ele para trabalhar, para ele ganhar dinheiro em cima desse cidadão. Esse Uber de antigamente foi que trouxe essas pessoas, trouxeram então a maioria dos nossos imigrantes que fundaram a cidade de Brusque. Podemos ir adiante, Guilherme? Em Brusque, propriamente dito, nós não tivemos nenhuma senzala, porque aqui o número de escravos era super reduzido. No centro de Brusque, nós tivemos 9 escravos, enquanto Itajaí tinha milhares, né? Na região de Brusque teve um pouco mais de escravos. Nós chegamos a ter aí, incluindo Nova Trento, Ilhota, Gaspar, parte de Itajaí, essa parte aqui, Limeira, Limoeiro. Aqui na Limeira existiam 4 escravos, né, que a gente não sabe exatamente a região que eles viviam. Todo esse grupo, chegamos a um número de quase 200 escravos na Grande Brusque, que a gente chama, e até lá em Presidente Nereu, que já são outros municípios, certo? Esses escravos, a maioria deles, nessa outra região, Gaspar, existia uma senzala. Quem vai de Brusque para Itajaí, chega num lugar aqui adiante, naquele posto... Me fugiu o diretor o nome aqui embaixo. O Raimonde, posto Raimonde. Se você entrar à direita numa ruazinha que tem, a 200 metros dali existia uma senzala. Lá ainda existe aquelas pedras com aqueles arcos onde eles prendiam o pé dos escravos para que eles não fossem à noite. Essa região ali, que é uma região chamada limítrofe com Brusque, porque Brusque ia até o Brilhante, até o final do Brilhante, era a região que mais tinha escravos. Por quê? Porque ali existia a imigração portuguesa, que para eles é muito normal ter escravos. Claro que isso, pensamento de uma época. Vamos adiante? E aí, começa a surgir personagens de origem africana que são brusquenses, e aqui nasceram, aqui viveram, aqui morreram, tiveram seus filhos, tiveram sua família, e o primeiro deles chegou a Brusque em 1849, chamado Francelino Fortunato. Eu consegui essa foto dele já quando ele estava bem velhinho, mas o Francelino, ele viveu uma história muito rica em Brusque, que a gente já vai contar adiante. Pode fazer adiante? O Francelino, quando o barão chegou aqui, ele era um garoto da idade da maioria de vocês, 11, 12 anos. E ele se tornou
porque antigamente não tinha WhatsApp para não mandar mensagem, não tinha praticamente nada para se comunicar. Como é que o barão se comunicava com os imigrantes que viviam em Brusque? Ele tinha um garoto de recados. Esse garoto chamava-se Francelino Fortunato. Mas o Francelino, ele tinha um problema. Os italianos falavam a língua deles, os alemães falavam a língua deles, os polacos falavam o polonês, e assim por diante, diversos outros grupos falavam a sua língua de origem. O que aconteceu? O Francelino teve que aprender a falar o básico, pelo menos, de cada uma dessas línguas, para ele poder ir e levar o recado que o barão dizia. Então o barão dizia: olha, você pode subir mais 100 metros acima no seu terreno e pode fazer uma cerca, sei lá. E o Francelino tinha que chegar lá e falar na língua daquele imigrante para ele entender. Então o Francelino, ele não era escravo, era liberto já. O Francelino, ele se transformou em garoto de recado do fundador de Brusque, que é esse cidadão aí, Barão Maximilian von Schnibel, que fundou a cidade em 1860. Pode ser. Está aqui. E o Francelino, ele era um garoto que tinha uma autoestima muito boa. Que é o quê? O que é a autoestima? É não deixar ninguém falar mal da tua cor, da tua raça, ou sei lá o que as pessoas às vezes falam. Ele tinha orgulho de ser negro e acabou. E um certo dia, todo mundo sabe onde é a Ponte Estaiada de Brusque? Todos sabem? Show! Ela gritou mais alto, mas eu não vi ninguém levantar a mão aí. Todo mundo sabe onde é a Ponte Estaiada de Brusque? Não. A Ponte Estaiada, onde está a Ponte Estaiada, aquela região ali, era o porto de Brusque. Aí você pergunta, vinha navio para Brusque? Não, não vinha navio, mas vinha lanchões para Brusque. E ali era uma espécie de porto onde os imigrantes desembarcavam para ir até o clube de Cacetiro Brusque, que era onde os imigrantes tinham que passar a quarentena. E quando chegava a Brusque, todos eles tinham que ir para esse barracão para ver se não tinha nenhuma doença, nada que pudesse espalhar na colônia. Um dia, uma leoa, toda emperequetada, sabe, com aquele chapéuzão, umas roupas bem europeias da época, chegou em Brusque. O barão de Schnibel pegou e disse: ó, o apelido do Francelino Fortunato chamava-se Lino Manco, porque ele tinha caído uma árvore na perna dele e ele andava manco. Então ele passou a ser conhecido como Lino Manco. O barão disse: Lino, vai lá no porto e ajuda a trazer as malas aqui para o galpão. O Lino foi. Quando o Lino chegou lá, a lemoa, que o Lino era bem pretinho, pensa num cara preto, né? Alguns antigamente diziam era retinto, preto retinto. Uns são morenos, outros são assim, outros passados. E o Lino era preto, preto, preto. Quando o Lino chegou, que a lemoa viu, ele deu a mão para ajudar ela a descer do navio, ela tirou a mão e ficou assustada. O Lino entendeu que ela não gostou da cor dele. Muito bem. De qualquer maneira, conseguiram descer a lemoa e eles estavam caminhando. E aqui vem o detalhe. O Lino falava 4 idiomas: português, alemão, italiano e arranhava no polonês. É uma língua difícil. O que aconteceu? No caminho, o Lino foi falando com o marido da lemoa em alemão. E a lemoa ficou encucada, como é que aquele ser falava alemão? E o Lino foi, tranquilo, falando no dialeto badense, né? De Baden. No meio do caminho ela perguntou: mas escuta, como é que tu fala a minha língua? Diz ele para a lemoa: escuta, quando eu vim da Alemanha eu era branquinho que nem a senhora.
aqui o sol é muito quente e encarrapinha o cabelo da gente. Alemão não queria mais ficar em Brusque, com medo de ficar preta, né? Tiveram que chamar o padre Gattoni para vir e dizer para ela que era uma brincadeira do Lino, que ele era um africano e tal, e explicar a situação. Ou seja, o Lino, com uma brincadeira, ele conseguiu se posicionar. Muitas vezes a gente faz uma guerra, etc., para se posicionar e diz, cara, eu tenho orgulho da minha cor, seja ela qual for, né? Tem uma parte que o Lino conta uma história de que os brancos só são brancos no verão, e quando chega no inverno eles mudam de cor, eles ficam roxos. Já o negro não muda de cor o ano inteiro, ele é sempre preto, sempre negro. Vamos adiante. E agora vem esse cidadão aí, ele chama-se Arthur Fortunato, ele é neto do Lino Manco, neto do Francelino Fortunato, filho de Adão Fortunato, que morou, inclusive, aqui em cima, na Limeira, né, nas terras de uns italianos que me fugiu o sobrenome agora. O Adão estava em idade militar quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E se vocês olharem aquela foto dos soldados de Brusque que foram à Segunda Guerra Mundial, você vai ver o Adão, o Arthur, sentadinho lá embaixo. O Arthur era um cara inteligente, um jovem, trabalhador, foi para a guerra. Quando voltou da guerra, ele voltou com problemas mentais por tudo que ele viu lá, a desgraça humana que ele viu na Segunda Guerra. Ele saiu de Brusque, foi morar em Itajaí, foi ser estivador em Itajaí e morreu algum tempo depois. Mas foi um dos que a gente chama dos nossos heróis na Segunda Guerra Mundial, um brusquense nascido aqui em Brusque. E aí chegamos no outro filho de Francelino Fortunato, o filho mais novo do Francelino, chamado Pedro Fortunato, que eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente quando ele estava bem velho. O seu Pedro fazia uma coisa que muitos, se vocês perguntarem aos pais de vocês, os pais de vocês já fizeram, que é o quê? Levar vocês para benzer. Antigamente existia um negócio, quando a criança nascia, eles enfaixavam as coitadinhas das crianças que pareciam umas múmias. E aquilo causava uma doença, entre aspas, chamada arca caída. Vocês já ouviram falar arca caída? Por que arca caída? Porque eles tinham as crianças como se elas fossem anjinhos. E um anjinho que não consegue mexer com os bracinhos é porque as arcas, as asas do anjinho caíram. O que os pais faziam? Levavam no benzedor. O benzedor chegava lá, abria os bracinhos, fazia exercício, a criança voltava a funcionar os braços. Certo? Muitos de vocês, pergunte aos pais de vocês, foram levados para benzer. Além de benzer de sapinho, benzer de um monte de coisa. Porque em Brusque existia uma máxima, existia um ditado que dizia o seguinte: reza de preto é mais forte. Tinha as benzedeiras brancas também, mas as famílias alemãs, italianas, polacas, etc., gostavam de levar as crianças no seu Pedro Fortunato, porque ele era preto. E, portanto, a reza dele era mais forte, curava mais fácil. E o seu Pedro, todos os fins da tarde, ele só benzia as pessoas depois das 5 da tarde, ao sol se pôr, ele dizia. O seu Pedro benzia as crianças, benzia gente que cobra mordeu, benzia de tudo que tu imaginar. E eu vi mais de 80 pessoas numa fila, as mães com as crianças no colo, para levar para o seu Pedro benzer. Isso ali na Ponta Russa, na divisa com a Nova Itália.
E o seu Pedro, vocês vão ver, tem um outro fato importante. O seu Pedro profissionalmente foi funcionário da Renault durante muitos anos, ajudou a construir aquela casa onde hoje o Luciano refez lá, que morreu aquele empresário, o Ivo Renault. O seu Pedro foi um dos construtores daquela casa. Ele trabalhava também de pedreiro. Está faltando um slide aí, mas vamos lá. O seu Pedro, de repente, depois vinha esse slide, vocês, né? O seu Pedro, ele acreditava em São Pedro e São Paulo. E no dia 25 de julho, me corrijam aí os professores mais velhos aí, é 25 de julho, dia de São Pedro e São Paulo? Eu não me lembro disso, mas acho que é 25 de julho. No dia de São Pedro e São Paulo, era o dia que o seu Pedro Fortunato não benzia. Nesse dia ele se recolhia e ficava em oração o dia inteiro. Ele não ia trabalhar, ele não fazia nada nesse dia. E nesse dia, quando ele estava bem velhinho, e eu conheci ele bem velhinho, num determinado ano, ele disse que ia saber naquele dia de São Pedro e São Paulo se ele faleceria naquele ano. O que ele fez? Isso não é para vocês fazerem em casa, né? É uma simpatia que só a gente que sabe esse tipo de coisa pode fazer. No dia de São Pedro e São Paulo, um dia antes, ele botou uma bacia para o lado de fora de casa, cheia de água, que é para essa bacia ter água dormida, que ele chamava, ou seja, água que dorme no sereno. No outro dia de manhã, o seu Pedro levantou, se ajoelhou e olhou assim na bacia, lá dentro da bacia. Olhou e se ergueu e foi triste para dentro do quarto. Era o dia que ele se recolhia para orações. E aí era o dia de São Pedro e São Paulo. Os dias passaram e ele triste, cada vez mais triste, todo mundo querendo saber, seu Pedro, o que aconteceu? E no final das contas o seu Pedro disse, olha, São Pedro e São Paulo me avisaram que durante esse ano eu vou morrer. Porque quando eu olhei lá, eu não vi o meu rosto na água. Todos os anos eu sempre vi o meu rosto. E nesse ano eu não vi. E de fato, tá? Sei lá se Deus ajudou ele no pedido dele, porque ele já estava bem velhinho. De fato, naquele ano, 6 meses depois desse ocorrido, ele faleceu. Então, a lenda conta que o seu Pedro previu a própria morte. Mas isso era uma simpatia deles. Para vocês verem que isso tem a ver com algumas regiões da África que observam fenômenos e tiram conclusões sobre eles. Né? Quando cai uma estrela. Quantos de vocês já viram aquela história? Está caindo um meteoro lá, que é uma estrela. Faz um pedido. Isso é uma crença. Né? Cuida com o pedido que tu faz. E aí nós chegamos a esse slide, que é a ocorrência. Notem que eu estou dando vários personagens da história de Brusque que eram negros, porque a gente sempre conta os personagens da história de Brusque que são brancos, né? Eu vim hoje para contar para vocês um pouco dos personagens negros, personagens bons e personagens não tão bons. O primeiro assassinato de Brusque ocorreu por causa de uma laranja. Vocês sabem onde fica o clube de caça e tiro Araújo Brusque? Fica numa rua que antigamente chamava-se Rua das Carreiras e hoje chama-se, acho que é Ercílio Luz, né, Edu? Chama-se Ercílio Luz. É quem vai para o Guarani ali, aquela rua do centro que vai para o Guarani. Na frente do clube de caça e tiro morava um alemão. Esse alemão tinha uma casa bonita em Chaimel, muito bonita, e na frente dessa casa tinha um pé de laranja. Acontece que uma época Brusque tinha um problema seríssimo com índios.
os chamados bugres, eles invadiam a cidade, matavam pessoas e isso ocorria frequentemente. O que o governo fez? Mandou para Brusque uma companhia de soldados, só que esses soldados eram todos negros, eram soldados do regimento de Pernambuco, eles eram pernambucanos que vieram para Santa Catarina, todos negros. E em Brusque criou-se um problema seríssimo. Os soldados não falavam alemão, nem italiano, nem polonês, e também os alemães não falavam português, então ninguém se entendia, era uma briga constante entre eles. O que aconteceu? Um desses soldados, que a gente não sabe até hoje quem foi, um desses soldados pulou uma cerquinha e roubou uma laranja daquele alemão. O alemão ficou chateado, pegou ele e brigou com ele, e ele ameaçou com um fuzil na mão de furar o alemão. Um outro alemão que vinha vindo se puniu por esse alemão, porque esse teria razão, porque a pessoa foi lá e roubou a laranja dele. E quando essa pessoa chegou perto para defender esse outro alemão, ela foi atacada por esse cidadão que matou ele na hora com essa ponta do fuzil. Esse cidadão, chamado Carlos Bartel, ele morreu na hora. Até hoje. Aí o regimento foi retirado, porque os alemães se revoltaram e pediram a saída deles. O regimento foi retirado e até hoje não se sabe exatamente quem foi que matou o tal do Carlos Bartel. Por que eu registro isso? Porque durante pelo menos 5 anos esse regimento ficou aqui e ele espantava os índios, espantava os, entre aspas, bugres, que eles chamavam na época, para não deixar eles invadirem o centro de Brusque. E aí chegamos então ao primeiro escravo identificado em Brusque, e tem uma identificação dele, chamado Antônio Criolo. Esse escravo foi comprado pelo filho do Pedro Werner, um dos primeiros habitantes de Brusque. Nessa compra era feito um contrato, porque eles consideravam negros não pessoas, mas coisas que você comprava e vendia. Esse contrato nós recuperamos ele todo, né? O comprador foi o José, aliás, o vendedor foi José Vicente de Souza e o comprador foi o Antônio Pedro Werner. O Antônio Criolo passou a trabalhar para a família dos Werner, que residiam ali onde hoje tem o Bandeirante, tem a praça, ali pertinho de onde está a van. Ali, gente, existia um negócio chamado Fosso dos Lamentos. O que era isso? Esse fosso, em várias partes do Brasil, eles tinham o chamado pelourinho, que era o quê? O escravo que desobedecia ao seu dono, eles botavam no pelourinho, surravam, fazia aquilo que vocês veem nos livros de história. Aqui em Brusque não se fazia isso. Eles cavavam um buraco de 5 metros de profundidade e jogavam o coitado do escravo lá dentro. Onde está hoje a parte da Havan, ali, shopping da Havan, naquele lugar ali, tinham 2 poços desses, onde eles jogavam essas pessoas lá dentro e as pessoas ficavam uma semana lá. Eles jogavam comida lá dentro e a pessoa ficava lá sofrendo. Isso alimentou uma lenda que dizia que aquela região era mal assombrada, tinha alma penada. Por que alma penada? Porque se ouvia vozes, etc., mas ninguém via ninguém. Só o mato que se mexia. Na verdade, não era alma penada, eram os escravos que sofriam naqueles poços e gritavam: socorro, me ajuda.
E as pessoas saíram correndo porque pensavam que era uma alma penada, porque eles não conseguiam ver, ele estava a 5 metros de profundidade. Alguns desses escravos que foram, que sofreram esse tipo de coisa, né, a gente sabe quem são. O Antônio Criolo foi um deles. Podemos ir, Guilherme? Uma outra escrava que nós conhecemos, sabemos nome, sabemos tudo. A escrava Maria, ela trabalhava na residência da família Böttger, que morava atrás do Shopping Gracker ali. Quem conhece o centro de Brusque, a Shopping Gracker, havia a residência dos Böttger. Georg Böttger era farmacêutico. Isso em 1870 e poucos. Ser farmacêutico nessa época equivale a ser um médico hoje em dia, né? Porque era o que tinha na colônia. E o Georg foi vereador, foi tal, e tinha essa escrava chamada Maria. Ele era um cara super esclarecido. Acontece que, num determinado momento, o Georg viu que a escravidão ia ser abolida. Ele leu nos jornais e tal. Chegou em casa, contou para a mulher dele que a escravidão ia ser abolida em Brusque, no Brasil, e que eles não queriam perder a escrava. O que ele fez? Bancou o esperto, foi no cartório, aliás, primeiro conversou com a Maria, chegou para a Maria e disse assim, ó, cara, nós gostamos muito de ti, tu é uma escrava legal, e nós queremos te dar liberdade. A Maria ficou super, imagina. Ela imaginava que o resto da vida dela ela trabalharia de escrava. A Maria ficou feliz e o Georg disse assim, olha, mas tem uma condição, uma única condição. Tu tens que trabalhar mais 3 anos para nós. Oh, Maria, beleza, eu ia trabalhar para o resto da vida, imagina, 3 anos não é nada. Eles foram no cartório e fizeram um contrato para Maria. De que, após 3 anos ela trabalhando para a família Böttger, seria uma pessoa livre. Acontece que o Georg era um espertalhão e ele já sabia que 3 meses depois a escravidão ia terminar. O que aconteceu? Terminou a escravidão e a Maria continuou escrava praticamente 3 anos depois da escravidão, porque ela tinha que cumprir aquele contrato que eles fizeram com ela. A princípio ela não percebeu o que aconteceu, mas depois ela ficou sabendo que aquilo foi uma sacanagem, digamos assim, que os Böttger fizeram com ela. Podemos ir. E nós chegamos então a um outro momento. Quem vai de Brusque para Gaspar, pega a rodovia Ivo Silveira. Lá em cima onde tem o Hall Shopping, aquela região ali, aquele shopping de roupas lá, havia um ajuntamento de pessoas. E essa foto retrata bem quem está lá. Se vocês olharem ali, tem diversos indígenas e diversos negros nessa foto. O que era isso ali? Ali era uma terra que era do governo, não era de ninguém ainda, né, chamada o Barracão, e esse nome já vem também disso, onde escravos libertos, pessoas que fugiram da escravidão, os chamados índios mansos, que era aquele índio que resolveu viver na civilização, né, e por isso eles diziam que foram amansados. Essas pessoas iam todas morar no Barracão. No Barracão acontecia os chamados bailes de preto. Por que tinha baile de preto no Barracão? Porque aqui no centro de Brusque tinha baile de branco, e baile de branco o preto não podia entrar. Já no baile de preto era exatamente o contrário, eles faziam um baile que branco não entrava. Então no Barracão era o lugar onde as moças iam para arrumar namorado, os moços também a mesma coisa, onde as famílias se reuniam, né, para contar suas histórias, etc. Virou aquilo que a gente chama de ajuntamento, né, de pessoas que não tinham
um lugar, exatamente uma casa, um lote para fazer a sua casa, lá eles podiam fazer. Tinha inclusive, né, o nosso grande historiador de Brusque, Aires Gevaerd, fala num cidadão chamado Tio Manuel, que residia no barracão e que era o promotor desses bailes de preto, e promovia aquilo que a gente chama de sociabilidade entre essas pessoas, principalmente entre índios e negros. O Aires também, né, contou um pouquinho da história do Florentim. Lembram que aqui na escola de vocês, às vezes os professores, não sei se agora a partir do 6º ano vocês têm isso ainda, mas tem aquela professora que vocês ficam paradinhos, ela vem fazer contação de história para vocês. Aí conta a história da Carol, conta a história do Romeu e Julieta, história disso, a história daquilo. Geralmente se faz isso quando as crianças estão lá na creche ainda, né? Vocês já estão grandão. O Florentim era um desses cidadãos que contava histórias. Quando ele ia para o centro de Brusque, ele ia lá na Praça Barão de Schneeberg, bem no centro da cidade, e ele contava muitas histórias para as crianças ouvirem. E todos os pais deixavam eles ir lá, justamente porque confiavam nele. Pode-se passar 2 aí, mais um. Nós chegamos então a outro personagem, chamado Zé Casqueiro. É um da família Dal Castanhar. Certamente alguém de vocês aí é parente dessa família também. O seu Zé Casqueiro, ele é filho de uma italiana com um negro liberto. E ele criou uma família enorme lá no bairro Santa Luzia, que até hoje, né, está aí conosco. Gente, eu vou dar uma apuradinha. Esse aqui também vou contar para vocês. Esse aqui era Martim Bugreiro. Certamente nos livros de história vocês vão ver lá que o governo contratava esses cidadãos aí para matar índios. Esses índios que eu já falei, que às vezes vinham e matavam muitos imigrantes. E aí nós chegamos do personagem extraordinário de Brusque, que a cidade inteira conhece, que eu quero dizer para vocês, vocês têm que conhecer melhor esse cara. Ele já faleceu, mas a família dele está aqui até hoje. O seu Ginoca. O seu Ginoca veio morar aqui no Limão, aqui pertinho. Veio de Tijucas e veio morar ali. Ele nasceu ali. O pai dele veio para Brusque, no terreno dos Maluche. E o seu Ginoca criou uma família inteira em Brusque, inclusive muitos professores. A professora Lucinha, que inclusive deu aula de matemática aqui nesse colégio, pelo que ela me falou há um tempo atrás, que são filhos do seu Ginoca. Pode ir adiante? O fotógrafo Leopoldo Ramos, quando vocês vão na casa do vô e da avó, existe um quadro redondinho assim, que é um desenho feito à mão, dos bem antigos, porque eles não tinham dinheiro para pagar fotógrafo. O seu Leopoldo ia lá, pegava uma fotinho 3x4, levava para casa e desenhava as pessoas. Botava um terno no papai, botava um vestido legal na mãe e fazia aquele quadro. É uma pessoa que tem uma história extraordinária, porque ele veio para Brusque, de Blumenau, e para Brusque como empresário da Fundição Hércules. E uma outra família, considerada assim uma espécie de família real africana, brusquense, a família Cipriano. Hoje eles residem, a maioria deles, ali na divisa Brusque e Guabiruba, no chamado Morro dos Pretos. E é uma família que a gente conseguiu descobrir até de onde eles vieram da África, assim como a família Ginoca, né? E aí nós chegamos nessa outra personagem chamada Nega Mia. A Nega Mia, ela fez aquilo que o Francelino Fortunato fazia lá, o Lino Mano. Ela falava alemão.
praticamente falava o português assim arrastado, porque ela não entendia bem o português e não falava bem o português. Ela só falava alemão. Por quê? Porque desde criancinha ela foi adotada e criada pela família Risto, ali da Rua das Carreiras. E a nega minha, ela morreu num asilo, eu visitei ela nos últimos dias dela ainda, e fiz uma entrevista com ela em alemão, que eu não falo, mas uma outra pessoa falou com ela. E ela gravou essa entrevista em alemão porque ela tinha orgulho da língua que ela falava. Foi a língua que ela aprendeu com os pais adotivos dela. E aí nós ficamos numa outra personagem histórica sensacional que também falava o alemão. E essa senhora, a Dona Lúcia, ela é da família Ginoca, do seu... vem a ser a mãe do seu Ginoca. Ela falava muito bem alemão porque ela trabalhou na casa do Gevaert, da família Gevaert, e trabalhou na casa dos Ristoff também. E um dia, a Dona Lúcia, as filhas tinham filhos e vinham assim uma escadinha, uma atrás do outro. E a Dona Lúcia passava na casa dos filhos e das filhas, os netinhos, pegava os netinhos e ia passear com os netinhos. Então ela andava na rua assim, ó, com 10, 12 negrinhos com ela. E todo mundo admirava, porque Brusque era todo mundo branco, então era uma coisa, uma visão incrível. Tu vê uma senhora de idade com aqueles negrinhos todos, que ela tinha muito orgulho da cor dela. E um dia ela estava vindo do Guarani, e ali na Rua das Carreiras tinha a panificadora Risto. E no final da tarde os alemães iam para fazer um negócio chamado Schnaps. Que era o quê? Em alemão, o Schnaps, no fim da tarde, era um happy hour. Eles iam lá tomar uma cervejinha e ficar jogando conversa fora. E quando eles viram a Dona Lúcia vindo lá com 8, 9 netinhos, um deles falou em alemão para os demais: nossa, está vindo uma tormenta muito preta de lá para cá. Isso em alemão. Imaginando que a Dona Lúcia não sabia falar alemão. Alemão é da toda Rio. A Dona Lúcia veio, chegou lá no meio deles, entrou no meio dos alemães e disse assim: a minha alma é mais branca que a alma de vocês. Em alemão, para mostrar a eles de que eles deveriam respeitar também a cor das pessoas. E não importa a cor, importa aquilo que a gente tem dentro da gente, que tem na cabeça da gente, se é bem, bom ou não bom. Esse outro personagem aqui, quem já foi no Parque das Esculturas, sabe, essa obra ali, ó, é o túnel que está lá no Parque das Esculturas até hoje. O seu Teófilo veio para Brusque para ajudar a construir esse túnel. E aí acabou ficando aqui. Mora hoje a família dele, né, ele já faleceu, a família dele mora ali na Nova Brasília. E aí chegamos também no futebol. Olha esse time, observem o time do Brusque hoje. Mais da metade dos jogadores são de descendência africana. Olha ali quantos de descendência africana tem nesse time aí. Olha quantos craques de bola vieram para Brusque para jogar futebol aqui e jogavam muito bem, são considerados craques. E aí nós vamos chegando agora mais perto de vocês. Na década de 80, início da década de 90, chegaram em Brusque os chamados VIPs. E eles se chamavam assim, porque VIPs para eles significava vim do interior do Paraná. Em sua maioria eram pedreiros, carpinteiros, pessoas que lidavam na construção civil. Grande parte dos prédios que nós temos em Brusque foi construída com a mão de obra dessas pessoas, que vieram lá do Paraná, que é a mistura do negro com o índio, né? E eles gostavam de se chamar de VIPs. A maioria dessas pessoas fundou e povoou, né, o bairro Poço Fundo de Brusque.
Também nesse momento chegou a Brusque o chamado homem cor de pinhão. Todo mundo já comeu pinhão, né? Homem cor de pinhão é uma cor que não é negra e não é branca. Por isso ele é chamado de homem cor de pinhão, né? Tem um historiador que escreveu inclusive um livro sobre isso. Esse pessoal também veio para a construção civil aqui em Brusque. Veio trabalhar na construção civil. Hoje eles são também eletricistas, esse pessoal que presta serviço numa série de coisas na cidade. E agora, próximo, deixa eu ver aqui. Essa vocês vão gostar, porque essa língua vocês já estão aprendendo. Olha só, grande parte de você, nós pelo menos os mais velhos, quando os baianos começaram a chegar a Brusque na década de 2000, eles falavam umas coisas muito estranhas. Uns negócios assim que ficava pensando, meu Deus, que língua esse cara está falando. Coisas do tipo buzu. Pensava, meu, é de comer, é do que isso, né? Buzu significa ônibus. Esse é o baianês. Painho e mainha, você já sabe de cor e salteado, né? Da onde é que vem? Bahia, né? Agora, o cidadão faz uma afirmação e o baiano discorda. Ele não diz discorda, ele diz aonde? Ou seja, a gente faz outra pergunta junto, aonde? Né? Outra, pão de sal. Todo mundo sabe o que é pão de sal? Os baianos sabem. Pão de sal é o pão francês. Eles não chamam de francês, chamam de pão de sal, né? Comer água. Essa vocês não têm que saber por enquanto, vocês não têm idade para isso. Comer água é ir tomar uma cachaça, né? Já sabe tudo aqui, entendeu? Grafite é lapiseira, né? Ninguém no baiano não chama lapiseira. Colé, quem sabe o que significa colé? Não é picolé. Colé, como vai? Né? Colé, como vai? Passeio, o que significa passeio? Calçada. Então ninguém, o baiano não anda na calçada, ele anda no passeio. Porreta, todo mundo sabe, né? Porreta. Beiju, todo mundo sabe que é tapioca, mas nós em Brusque não tinha a menor ideia disso, né? Retrato. Arrudia. Não sabe o que é? É dar volta, arrodear. Eles dizem arrodear. Se deu mal, como é que se diz em baiano? Lascou, cara, lascou. Se deu mal. Quando uma coisa é de má qualidade, como é que o baiano diz? Peba. Aquilo é peba, ou seja, é de má qualidade. Abilolado. O que significa? Abestalhado. Tá bom? Vamos lá, próximo. Esse assunto, pessoal, isso é importante vocês gravarem, porque muitos de nós, os nossos pais, cada um, né, a gente não tem muitas vezes idade para decidir a religião que a gente deve ter. É os nossos pais que muitas vezes escolhem. Então, existem diversas religiões e a gente deve respeitar todas elas. Em Brusque nós temos pelo menos duas religiões de origem afro, que é a Umbanda e o Candomblé, que tem seus templos na cidade, ok? Nem vou me aprofundar nesse tema. Próximo. Aqui, ó, essa aqui é boa. Quem de vocês... Vamos lá? Os assuntos é bem legal, a gente pode dar risada, não tem problema. Só depois a gente volta para o foco, feito?
Quem não gosta, e vejam, eu vou dizer esses nomes aqui para vocês verem como no dia a dia nós comemos comidas de origem africana. Feijoada, todo mundo adora, é de origem africana. Eu sou alemão e adoro feijoada, todo mundo adora. Minestra, delícia, né? A mãe pega assim, ó, feijão, arroz, macarrão, no dia bota tudo ali dentro, passa no liquidificador, vai assim mesmo e a gente come, que é uma beleza. Canja de galinha, todo mundo adora, né? De origem africana. Pirão de farinha de mandioca, gostoso, né? Para comer com peixinho. Oh. Canjica, angu, acarajé. Olha só, tem uma aqui que ela tem dois sentidos, tá? Tem o sentido da comida, que é gostosa, é uma comida de milho chamada pamonha. E também tem aquela outra, quando a pessoa é meio do avesso, assim, ô, sua pamonha, né? Muito bem, vamos adiante. E essa última que eu vou passar para vocês, é para a gente terminar, que é outra coisa, gente, que nós falamos dia a dia, todos nós falamos. Isso aqui serve para a gente também ter esse respeito pelas demais culturas que formam o Brusque. Elas fazem parte da gente, tanto que a gente usa no dia a dia e nem percebe. Por exemplo, vou citar aqui diversas palavras que vocês falam todo dia, mas que não sabem que é de origem africana. Por exemplo, alface. Quem não gosta de uma alface na comida? Delícia. É de origem africana. Quem não gosta de, em vez de sentar numa cadeira bem dura, sentar em cima de uma almofada? Origem africana. Quem não gosta de, quando tu era bem criancinha, quando o pai e a mãe saíam, chamavam uma babá? Africana. Quando vocês estão naquele inferninho dentro da sala de aula e o professor chega com vontade de esgoelar vocês, o que ele diz? Para essa bagunça! Significa o quê? Bagunça. É africano, né? De origem africana. Bambolê. Uma pessoa que não tem dente. Banguela, de origem africana. Banzo. Quem é que sabe o que é banzo? Não, aquele é outra coisa. Banzo é o quê? Uma pessoa que está meio fora da casinha. O professor está falando, ele está olhando para a parede, ele está banzo. É? Birita, bruaca, bugiganga. Eu sei que a bolsa de vocês, quando vocês vêm para a sala de aula, aquela, como é que chama a coisa? Mochila, que é de origem africana, está cheio de bugiganga. Uns diz bugiganga. A mãe de vocês, não sei se elas fazem isso ainda hoje, algum dia ela disse assim, para de fazer bagunça, senão eu vou bater nas tuas nádegas. Não, né? Ela disse, eu vou bater na tua bunda. Bunda é de origem africana. Estão sentindo, gente, quantas palavras nós temos de origem africana? Para terminar, eu vou ler uma dupla, um monte de palavrinha aqui que vocês vão reconhecer. Vocês no dia a dia, e vocês no dia a dia, falam muito de palavras de origem afro. Cachimbo, cacunda, cafungá. Quantos de vocês ficam assim, coisa de cafungá? Carimbo, chuchu, encafifado, aquele guri encafifado. Fubá, gogó, isso aqui, Hoje vai ter um jabá gostoso lá em casa, Aquele grupo tá numa larica, laricada. Maracutaia, machixe, nenê, ou seja, bebezinho, é de origem afro. Molenga, aquele piá é um molenga, cara, um molengão.
aquela guria molenga, pé de moleque, samba, serelepe, tanga, búzio, cacimba, condó, calombo, canjica, cachumba, cochilar, dengo, farofa. Quem não gosta de uma farofa? Gangorra. E quando o pai está muito bravo em casa, diz assim: cara, tu para, porque senão eu vou te dar uma lambada na cabeça. Eu digo para minha filha: lambada, lenga-lenga, marimbondo, mochila, moleque, pindaíba. Tu tá duro, sem um centavo no bolso, tu tá na pindaíba. E assim vai, gente, muitas outras palavras temos na língua portuguesa que são de origem afro. E assim, pessoal, eu quero agradecer muito vocês, agradecer a direção, dizer que o objetivo, que bom que vocês gostaram. Dizer para vocês assim, ó, a nossa cidade de Brusque é uma cidade que acolhe todo mundo, que ela precisa ser respeitada como cidade pela cultura da nossa cidade, sem desrespeitar a cultura de ninguém que veio de fora. As pessoas que vieram de fora, aos poucos, aprendem um pouco com os brusquenses a ser brusquense, tanto que eu já vejo muitos de vocês falando brusque, puxando, e vejo muito de vocês que gostam da cultura de Brusque. Essas culturas nós podemos tomar tudo junto e fazer uma coisa bem bonita. Então, nunca discrimine um amigo, uma amiga, pela cor que ela tem, pelo jeito que ela fala, pela forma como ela age, Saiba, ela tem, isso tudo tem uma origem, tá bom? Obrigado, ótimo dia para você.